Bom dia a todos. Espero que me estejam a ouvir bem. Bem-vindos a mais um webinar em que vamos falar sobre o PT 2030 e dos projetos que podem estar subjacentes a este PT 2030 na área da supply chain. Vamos ter connosco então, passando rapidamente ao programa, vamos ter o Hugo Fonseca, que é Manager da Develop, e o Tiago Oliveira, da Aiming. A ideia é um pouco apresentar as novas soluções para o desenvolvimento tecnológico nas áreas da supply chain, e esta apresentação será feita pela Develop. Depois o Tiago fará um enquadramento do financiamento e como é que pode ser feito e de que forma, e explicará um bocadinho, julgo eu, todo esse processo. Depois guardaremos aqui no final algum tempo para questões e respostas, e estaremos cá, esperemos mais uma vez cumprir o horário, cerca das 12 horas, para fazermos um breve encerramento daquilo do que se passou hoje aqui no webinar. Eu vou passar então ao Hugo, e antes de passarmos ao tema principal, Hugo, eu gostava que nós temos ouvido muito falar na questão do projeto do Nexus. Eu acho que seria interessante tu, em 2 ou 3 minutos, explicares um bocadinho o que é o processo, o projeto, e o que é que isso poderá representar para Portugal em termos da digitalização de algumas áreas da logística. E depois sim passamos aqui, se não se importam, passamos então aqui ao programa oficial, digamos, do webinar. Pode ser, Hugo, não te importas, porque eu acho que será Sim. interessante para todos os nossos ouvintes, porque é um projeto que já se começa a ser falado, mas nem todos temos acesso à mesma informação, e eu acho que será muito interessante. Ok, obrigado. Então, Hugo, passo a palavra. Obrigado, António. Bom dia a todos. Eu tenho precisamente um slide na apresentação para falar do Nexus, e portanto eu vou aproveitar porque faz parte aqui porque o Nexus é uma agenda mobilizadora, portanto, das 50 e muitas que foram aprovadas ao abrigo do PRR, na criação de clusters de conhecimento e desenvolvimento de novos produtos tecnológicos, sobretudo. E há vários, há do lítio, há do hidrogênio, há da inteligência artificial, há da blockchain para a supply chain, e pronto, eu vou explicar depois um pouco melhor em que é que consiste, e é liderada pelo Porto Sines. Passo então ao Tiago para fazer a apresentação da Aiming, e entretanto depois farei a apresentação do nosso lado, já com propostas mais concretas para aproveitarmos, no fundo, os incentivos de que o Tiago vai falar. Obrigado. Obrigado, Hugo. Obrigado, António. Obrigado também por novamente em conjunto estarmos a desenvolver um webinar para informar aqui no mercado sobre este tipo de apoios, e em concreto aqui para projetos na área da supply chain. Há pouco estava a falar com vocês e disse que estamos a repetir um webinar exatamente passado 6 meses. É curioso, são coincidências, e agradeço-vos esta disponibilidade, e agradeço a todos os presentes terem acedido a este nosso webinar. Bem, a Aiming é uma consultora multinacional especializada aqui na captação de incentivos. Nós estamos em vários países. A nossa sede é em Paris, em França, e em Portugal temos escritório em Lisboa e no Porto. Aquilo em que nós nos focamos, essencialmente, e aqui está várias áreas, como recursos humanos, operações, organização fiscal e inovação, mas aqui na nossa operação em Portugal tem muito a ver com apoio na performance empresarial. E aquilo que eu venho falar hoje propriamente tem mais a ver aqui com a área de inovação, onde nós temos aqui várias medidas, desde benefícios fiscais e incentivos financeiros, no qual nós apoiamos e trabalhamos também numa lógica de success fee, no sentido de apoiar e otimizar os resultados dos nossos clientes e parceiros. Portanto, como podem ver, há aqui
a ideia é sempre uma avaliação e uma análise daquilo que são os investimentos, daquilo que são as propostas que os clientes têm neste momento em pipeline ou que já realizaram, e daquilo que pretendem, para conseguirmos enquadrar em termos de incentivos o que é que pode existir e assim alavancar esse investimento que fazem em inovação e diminuir aqui o payback desse mesmo investimento, utilizando os instrumentos que existem neste momento disponíveis. As equipas são alguns números daquilo que é o nosso track record no nosso país, acima daquilo que é o mercado, em termos de taxas de aprovação nos vários sistemas de incentivos. Sucintamente, isto é o que nós fazemos. Depois tratamos um bocadinho de incentivos e eu aqui vou explorar um bocadinho mais à frente quando após falar sobre o tema que tenho a discutir. Passo agora então a palavra ao Hugo. Bom, obrigado, Tiago. Fazendo aqui o enquadramento em relação no fundo, ao aproveitamento dos incentivos que estão em aberto. Portanto, o Tiago vai falar dos vários incentivos. Nós vamos nos focar essencialmente nos da inovação e desenvolvimento e explicar-vos um pouco em que é que consistem este tipo de projetos e que tipo de iniciativas é que podem aproveitar ao abrigo deste incentivo de inovação e desenvolvimento. E nós vamos, obviamente, sugerir que possa ser feito em consórcio, portanto, em copromoção, o que significa que devem, no fundo, ter um projeto ou apresentar um projeto de algo que queiram fazer de forma inovadora, em colaboração com uma entidade, nomeadamente uma tecnológica, que vos possa ajudar a fazer o desenvolvimento do produto e implementar e a trazer essa inovação para dentro da empresa. Bom, nós estamos focados, também para quem não nos conhece, fazer aqui uma breve introdução. Portanto, nós trabalhamos há 25 anos no desenvolvimento de tecnologia e de produtos para a área dos transportes e da logística. Final do ano passado adquirimos uma empresa de Leiria, a ID4, muito ligada ao setor da distribuição e do retalho, portanto, com WMS próprio e com soluções de gestão de distribuição. Portanto, trabalhamos com as principais marcas em Portugal, portanto, grandes superfícies que têm desafios a nível da digitalização da sua logística, com todos os seus parceiros, fornecedores, clientes, subcontratados. E, portanto, temos solução quer na componente dos transportes, quer na componente da logística. Também, em termos de tudo o que tem a ver com a parte de inovação, e, portanto, temos equipas que estão, portanto, por um lado, temos o reconhecimento por parte da Cotec como empresa inovadora, temos também a nossa certificação em processos de inovação. Fomos distinguidos também como PME Líder o ano passado e também, muito recentemente, obtivemos o selo de ID por parte da ANI, que normalmente é a entidade que depois analisa e aprova estes incentivos ligados à investigação e ao desenvolvimento, e, portanto, as empresas que aqui estejam hoje e que queiram fazer depois uma candidatura em relação a este incentivo, provavelmente depois a ANI que vai fazer a análise dessas candidaturas e depois a gestão do próprio processo, uma vez o projeto e a candidatura aprovadas. Em termos e seguindo aqui a resposta ao António, portanto, o que é a agenda mobilizadora Nexus? Portanto, dentro do PRR, portanto, há um conjunto de iniciativas e de pacotes que foram aprovados pelo Governo, nomeadamente as agendas mobilizadoras. As agendas mobilizadoras, no fundo, foi aqui um novo mecanismo que procurou identificar em Portugal clusters especializados em determinadas áreas de conhecimento para desenvolverem novos produtos com capacidade exportadora. Bom, e, finalmente, nós, em Portugal, conseguimos criar aqui um cluster liderado, e o desafio também liderado pelo Porto de Sines, que agregou 35 entidades, desde tecnológicas a empresas ligadas aos transportes e à logística, como às ENESIS, portanto, as entidades, portanto, normalmente as universidades e também institutos que habitualmente fazem investigação, e, portanto, criou este consórcio
para desenvolver 31 novos produtos ligados ao setor. O principal produto, e era isso que, pronto, e se calhar é essa a principal pergunta aqui do António, para esclarecer qual é que é o âmbito do Nexus, apesar de ser bastante abrangente, mas o principal produto é um produto chamado Nexus Open Data, que no fundo é em cima desse produto, dessa plataforma, que depois vão ser criados os outros produtos para poderem comunicar e utilizar a informação nesse Nexus Open Data. E o que é o Nexus Open Data? Na prática, o que se pretende é criar uma camada de dados que possa ser partilhada por todos os stakeholders, portanto, todos os players, todas as entidades que participam no processo de transporte e de logística associado aos portos. Portanto, ou seja, quando eu estou a fazer transporte por via contentorizada e tenho que comunicar com os parques de contentores, com os terminais de contentores, com quem faz transporte ferroviário, quem faz o transporte também rodoviário desses contentores e, portanto, tem que ligar estas entidades todas e, por sua vez, depois, ou os importadores ou os exportadores, portanto, se estivermos a falar de um processo de importação ou de um processo de exportação, portanto, eu tenho todas estas entidades que hoje em dia, muitas delas, nomeadamente os transitários, os transportadores, alguns dos parques, não fazem parte ainda do ecossistema da JUL. Portanto, acho que portanto, quem não sabe, portanto, a JUL é a Janela Única Logística, já tem componente de ferrovia, nomeadamente em Sines, portanto já integra os terminais ferroviários e os contentores que são transportados por essa via, portanto na JUL já se tem visibilidade desse transporte, mas depois as outras entidades, portanto quando o contentor sai da esfera do Porto de Sines por via rodoviária através de um caminhão, deixa de haver visibilidade e transparência no ecossistema, onde é que está o caminhão e, por sua vez, onde é que está o contentor, até chegar ao cliente final e se passar por um parque de contentores. Pronto, e é, no fundo, trazer estes players, portanto, estas entidades para dentro do ecossistema e, por outro lado, permitir que neste ecossistema de dados colaborativo, portanto, daí o Nexus Open Data, seja possível trocar informação entre todas as partes para que no final haja maior transparência, maior visibilidade e toda a gente possa usufruir dessa informação que acaba por ser privada para os intervenientes que fazem parte do processo, mas que todos eles devem tomar conhecimento e saber em que estado é que está, no fundo, esse processo de transporte. Portanto, no fundo, é aqui uma camada que não existe e por isso é que é um projeto inovador, porque existem outras JUPs e JULs em todo o mundo, em Espanha, na Holanda, tanto que são chamados PCS ou Port Community Systems, mas não existe a nível global nenhum outro país ou nenhuma outra região que tenha esta camada que permite esta colaboração aberta entre todos os players que façam parte da cadeia logística, nomeadamente centralizada nos portos. Portanto, e é esse o grande objetivo do Nexus. Portanto, esse é o primeiro, é o Work Package 1, portanto a agenda está dividida em 10 Work Packages. Nós somos responsáveis pelo Work Package 5, chamado Smart Logistics, que tem tudo a ver com o que se passa na movimentação dos contentores no Interland do Porto. Mas na prática, assim muito sumariamente, e para não ocupar mais tempo e não ir aos outros produtos, o principal produto é este, é criar aqui uma camada colaborativa que permita a troca de informação entre todos os players. Não sei se, António, queres fazer posso alguma só fazer uma questão, é Sim. que nós temos acompanhado a questão da JUL e os transitários estavam para entrar também no processo e criámos até inclusivamente um grupo de trabalho. Aquilo que tu estás agora a querer dizer é que de alguma forma nós também vamos, ou melhor, a JUL acaba por ser substituída aqui pelo Nexus. Eu não diria ser substituída, até porque se o Cláudio estivesse aqui não ia gostar desse documentário, mas diria que é uma camada que se coloca, não substitui a JUL, mas se sobrepõe, portanto, funciona em cima da JUL. Okay. Portanto, o objetivo é aproveitar dados que a JUL tem e mantendo, obviamente, a privacidade dos dados para as entidades que devem ter acesso às mesmas, portanto, não pode ser totalmente aberto, portanto, não pode ser aberta a todas as entidades, porque há informação que é privada dentro do contexto do negócio que é feito entre todas as partes, mas as partes que fazem parte desse processo de transporte
e que colaboram no mesmo terem acesso a essa informação que hoje em dia não têm. Portanto, no fundo é o que estás a dizer no caso concreto dos transitários. O principal objetivo é esse. Agora, claro que levanta desafios, que se entrarmos ao detalhe, perceber que informação é que pode ser trocada, etc. Claro. E primeiro está-se a criar uma camada tecnológica que permita fazer isto e depois, obviamente, tem que se criar regras, tem que estar bem definido o âmbito dessa troca de informação, mas que passa a ser possível fazê-lo. Portanto, é esse o grande desafio. E depois criar aplicações em cima disso, ok? Portanto, em cima dessa, vamos chamar assim, camada colaborativa, eu poder criar um marketplace, portanto, aplicações que possam utilizar esses dados para todas as entidades que queiram tirar partido delas. Vou-vos dar um exemplo muito simples. Na JUL, nós sabemos que quando um navio chega ao porto, tem uma operação de descarga. Se um navio tiver a descarregar, vamos dizer, por exemplo, 500 contentores, eu sei que há 500 contentores que têm que ser entregues, portanto, se fizerem todos descarga e não seguirem em viagem, portanto, eu tenho que entregar esses 500 contentores a algures no país, ou até pode ser para fora e ter um transporte terrestre associado. Significa que eu, na prática, podia ter, vou dar um exemplo, um leilão dos transportes desses contentores, ou seja, podia ter um marketplace em que eu já sabia que aquelas entidades iriam precisar de um transporte terrestre entre o terminal de descarga e o cliente final, ou o porto seco, onde o contentor for entregue cheio à importação, e portanto significa que eu quase podia ter aí disponível para os transportadores que queiram prestar aqueles serviços de transporte, poderem dizer, olha, eu quero assumir estes transportes e isso poder ser aberto nesse sentido. Estou a dar um exemplo. Pronto, com essa informação, se a informação estiver disponível, passa a ser possível fazer isso, que hoje em dia, e depois ter o tracking do contentor, saber onde é que está o motorista, onde é que está o caminhão, e toda a gente na cadeia, mais uma vez, toda a gente que estiver envolvida naquilo, não é aberto, porque já sabemos que há questões aqui confidenciais e comerciais entre as entidades, mas assegurando que há privacidade dos dados, elas estejam disponíveis, essa informação esteja disponível para os intervenientes que fazem parte do processo. Portanto, é esse o principal objetivo, dar essa transparência e essa visibilidade que toda a gente precisa, porque não é algo que seja particular ou específico de cada um, é de todos e para o cliente final. Portanto, o cliente final quer sempre saber onde é que eu tenho, quando é que o meu contentor chega ao meu armazém. Ok, Hugo, obrigado. Nada. Obrigado, António. Bom, então fazendo aqui porque é que também vos falei fazer aqui o preâmbulo do Nexus? Porque o Nexus é uma agenda de inovação, portanto, que engloba estas 35 entidades e neste caso é o maior projeto que temos neste momento a decorrer em termos de inovação e em termos de cluster no país, com estas entidades todas que estão envolvidas. Pronto, aqui dedicamos aqui ao Portugal 2030 e aos incentivos que existem para investigação e desenvolvimento tecnológico, e em particular na supply chain, que é a área que nos toca e que nos interessa, e que também temos a especialização para poder ajudar quem quiser, no fundo, candidatar-se e propor projetos inovadores dentro do setor. Pronto, o objetivo é precisamente esse, portanto, é desafiar-vos a trazerem-nos ideias inovadoras que queiram implementar nas vossas empresas e implementá-las tirando partido deste benefício e deste incentivo que está aberto, e depois o Tiago vai explicar mais à frente. Portanto, na prática, nós, dentro das soluções que temos, de TMS, WMS, DMS, portais colaborativos e de integrações com ERP, é perceber que novos fluxos e que novas soluções vocês podem querer desenvolver que não existam. Portanto, aqui estamos sempre a falar numa componente de inovação, de criar qualquer coisa disruptivo que o mercado não tenha, ou que vocês não tenham disponível, ou que não conheçam que exista, e poder propor serem diferenciadores, ou seja, terem uma oferta diferenciada com um suporte tecnológico dentro destas áreas, de TMS, WMS, DMS, portal, ERP, que vai acrescentar não só ao vosso processo de negócio, mas também aos vossos clientes, aos vossos fornecedores, uma forma diferente de trabalhar. Portanto, pode ser inovação a nível do processo e pode ser inovação a nível tecnológico, ou um misto das duas. E trazer-vos aqui alguns exemplos. Por exemplo, tecnologias emergentes, e nomeadamente até no Nexus estamos a utilizar blockchain, inteligência artificial e machine learning, e ambientes cloud e aplicações móveis. Por exemplo, desenvolvimento de algoritmo inteligente de classificação pautal. Nós sabemos que hoje em dia
isto requer trabalho humano, mas há regras, portanto, podem ser construídas árvores de decisão que ajudam a fazer esta classificação, mesmo que não seja 100% correta, mas que ajude quem faz a classificação a podê-la automatizar esse processo. Nós temos conhecimento que há um conjunto de, por exemplo, de exportadores que têm esta necessidade, têm que ter apoio ou de um despachante ou ter pessoas em casa que vão fazer esta classificação pautal ainda de uma forma manual. Um exemplo. Um bot de atendimento automático para a oferta de fretes online. Já sabemos que há, e algumas companhias já oferecem no seu site preços, mas, por exemplo, ainda é um processo manual, digamos assim. Portanto, eu consegui ter em conversa, em chat, a possibilidade de, em função das perguntas que me estão a fazer, automatizar essa oferta, mesmo que estejamos a falar, e nós sabemos que há sempre processo de negociação, etc., mesmo que estejamos a falar de fretes standard e clientes que vão visitar o site pela primeira vez e querem ter uma ideia do que é que pode custar um frete, sem todo aquele detalhe, portanto, sem minimizar depois o trabalho comercial que tenha que ser feito diretamente com o cliente, mas permitir que, através de uma aplicação, de um bot, seja possível dar essa informação ao cliente 24/7, sem ter que ter ninguém por trás. Isso já é possível. Também tracking falámos há pouco, de tal visibilidade e transparência de transportes de contentores através de blockchain. Sabemos que já há um conjunto de tecnologias e de plataformas que permitem fazer tracking de contentores. A componente aqui do blockchain é pela forma como há a distribuição da informação e todos os players que estiverem envolvidos conseguem ter acesso a essa informação em tempo real e de uma forma distribuída. E por isso é que é diferenciador utilizar o blockchain nesta componente do tracking de transporte de contentores. Por exemplo, um portal e isto também já falámos com a APAT, um portal de medição da pegada de carbono dos transportes. É algo que não existe, é algo inovador e é algo que faz sentido porque cada vez mais a componente do ESG é crítica e a maior parte das empresas de grande dimensão que contratam serviços de transporte e de logística querem saber qual é que é o impacto quando estão a comprar um transporte, querem saber qual é que é a pegada de carbono porque têm que incorporar essa informação no próprio sistema de medida de ESG que têm que cumprir. Pronto, aqui estão 4 exemplos de soluções inovadoras, eu diria que a maioria não tem no mercado e que poderiam ser, isto serve apenas a título de exemplo, poderiam ser desafios, obviamente depois têm que ser detalhados, têm que ser discutidos, aqui também importante o apoio da Aiming a ajudar a fazer depois esse detalhe, porque a candidatura tem que descrever o que é a componente de inovação, o que é que estamos a fazer de diferenciador que não existe no mercado, mas que ajuda no fundo a construir aqui uma solução que traz precisamente essa inovação, não só para a entidade que está a implementar, no fundo, e a executar o projeto, mas também para o ecossistema, portanto, para o mercado e acrescentar valor com esta componente da inovação. Deixo os meus contactos e aproveito também para passar, depois também podemos falar no período de questões, para quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, e passava a palavra ao Tiago. Tiago, eu peço desculpa, e já temos aqui uma questão e eu acho que fica melhor respondermos já, porque não perdemos aqui tanto o enquadramento e a oportunidade. Temos aqui a Sandrine que está a assistir ao webinar. Antes de mais, obrigado e bom dia mais uma vez. E ela faz uma questão que é, com esta tecnologia de blockchain, na cadeia de abastecimento, poderíamos reduzir o tempo dedicado ao acompanhamento das encomendas. Pergunta se é correto. À partida, pelo que acabaste de explicar, Hugo, mas também Sim. faz uma pergunta que é, existe alguma estimativa da percentagem do tempo que poderíamos economizar quando fazemos este acompanhamento? Já existem vários estudos que identificam. Eu depois nós vamos mandar a apresentação, eu depois posso recolher informação e também partilhar na altura em que enviarmos a apresentação, em relação aí a métricas que já existam dos ganhos de eficiência de sistemas de tracking, seja com blockchain ou sem blockchain, mas sim, há benefícios automáticos e de impacto, de medição de impacto da utilização do tracking no acompanhamento das encomendas e dos transportes. Pronto. Aqui estamos a falar numa perspectiva ao consumidor final de e-commerce, há muita informação, mas também é interessante
falar numa perspectiva mais macro do transporte de contentores ou mesmo de caminhões, portanto que apesar de não estarmos a falar de parcelas e de packages, digamos assim, estamos a falar de volumes maiores, mas há ganhos também nessa vertente, portanto, não seja em pequenas encomendas, ou seja, em volumes maiores e em contentores, há benefícios automáticos com a implementação deste tipo de tecnologias para tracking e cada vez há mais soluções no mercado que oferecem, no fundo, essas soluções, no fundo, que dão essa visibilidade independentemente do modo de transporte, seja, portanto, transporte aéreo, marítimo ou terrestre, já há plataformas que conseguem dar alguma dessa informação independentemente da entidade que é subcontratada. Ok, obrigado. Eu vou passar ao Tiago e passo-te a palavra, e se mais alguém quiser colocar alguma questão, pode colocar essas questões aí no sítio correto, onde está o botãozinho para fazermos conversa, e nós vamos respondendo sempre que tenhamos essa oportunidade e se revela oportuno. Então vá, Tiago, força aí. Obrigado, António. Passando aqui para onde eu estava. Agradeço também a apresentação que fez, onde já tocou aqui alguns pontos fundamentais em termos daquilo que é a identificação de projetos de ID, de investigação e desenvolvimento. Antes de ir queria só falar um bocadinho sobre o panorama que existe ao dia de hoje a nível de incentivos em Portugal, tipo de oportunidades. E está muito dividido, a nossa realidade nacional está muito dividida nestas três grandes áreas: o ID, que é onde nos vamos incidir hoje, inovação e transição climática, onde nós estamos aqui a falar em inovação, muitas vezes em investimentos em ativos, transição climática, tudo o que nos ajuda a diminuir aqui a pegada carbónica, ou seja, investimentos em ativos que nos ajudam a diminuir essa pegada. E também um interessante, que é aqui o Indústria 4.0, que é um apoio do PRR que existiu aqui no final do ano que passou, mas que está previsto para este ano também, um incentivo até 85% para PMEs, incentivo não reembolsável, convém reforçar, para, por exemplo, a digitalização, implementação de novos processos mais digitais, sensorização, robótica, inteligência artificial, até alguns projetos que o Hugo há pouco mencionou podem eventualmente entrar neste tipo de apoio. Portanto, há aqui opções, okay? Há opções para os projetos das empresas, e eu vou explicar um bocadinho mais à frente, mas o nosso papel é perceber quais são os projetos e enquadrar naquilo que é as oportunidades que existem ao dia de hoje. Esta é uma das que não está disponível, mas temos disponível os projetos de investigação e desenvolvimento tecnológico. Temos também aqui apoios no âmbito mais da capacitação, portanto, tudo o que não é operacional, e que dá aqui algum suporte para poder ser apoiado. Os incentivos AID, o há pouco mencionou e bem a questão da diferenciação. E há aqui notas importantes. Primeiro, em termos de ID, há aqui uma bíblia, que é o Manual de Frascati, que é uma base para nós compreendermos o que é que podem ser projetos de ID, o que é importante nós identificarmos em projetos de ID. E não lendo tudo o que está aqui, há aqui 3 pontos que são 3 questões fundamentais que devemos colocar sempre que estamos perante um projeto para perceber se é de ID ou não, numa fase muito embrionária, que é, há um claro elemento de novidade, se sim, qual, ou seja, qual é o cariz diferenciador que este projeto vai trazer face ao estado da arte, face ao que existe no momento, quais são os avanços tecnológicos que nós vamos conseguir responder com este projeto, e depois disto tudo, quais as incertezas científicas e ou tecnológicas com as quais nos deparamos durante a realização do projeto, ou que prevemos deparar-nos, porque nós aqui estamos a falar de projetos de investimento, portanto, para a frente. E é tudo isto que nós temos que identificar à partida. Quais são as dificuldades, ou seja, eu quero desenvolver aqui determinado processo, já experimentei várias formas e tive este tipo de dificuldades e eu sei que quero contorná-las, e é aí que me vou propor
a desenvolver este tipo de projeto. E quando nós partimos de um grau de incerteza muito grande, estamos a falar de um investimento grande para as empresas, e daí ser necessário existirem estes apoios para fomentar este tipo de investigação e desenvolvimento nas empresas, e nós conseguirmos, enquanto país, trazer valor acrescentado e conseguir exportar e replicar e vender para o exterior para melhorarmos a nossa posição económica ou financeira como um todo. O que é que hoje nos propusemos a falar hoje, essencialmente, foi projetos de investigação e desenvolvimento empresarial do Portugal 2030. São projetos que estão desde já disponíveis até, em termos de candidatura, até ao final do ano, de 2024. Este tipo de projetos é um projeto que pode ter uma duração máxima de 36 meses, quando estamos a falar de projetos em copromoção. Projetos em copromoção são projetos onde temos que ter mais do que uma entidade, sendo que os beneficiários são PMEs e depois Small e Mid Caps. Ou seja, as não PMEs, como conceito, estão excluídas, a não ser que se possam enquadrar neste conceito de Small e Mid Cap. São também elegíveis aqui as ENESI neste tipo de projeto, porque também ajudam aqui a garantir o cariz de investigação e desenvolvimento, tudo o que é validação científica, por isso é meritório termos também aqui parcerias com as ENESIs neste tipo de candidaturas e de projetos. Principais despesas. Grosso modo, as despesas elegíveis são o custo hora afeto neste tipo de atividades, ok? Ou seja, o custo que eu tenho com as minhas pessoas no sentido de desenvolver este projeto e esta solução até chegar a uma fase final. Há outras despesas, como a aquisição de patentes, matérias-primas, algum tipo de ativos também, serviços associados a este projeto. Portanto, eu diria que é aqui um bocadinho multifacetado, também em termos de promoção e divulgação dos resultados do projeto, também existem aqui despesas elegíveis, mas a grande novidade para este aviso, face aos anos anteriores, aos avisos anteriores, tem a ver com o cálculo do investimento elegível. Ou seja, embora estas despesas sejam todas elegíveis, elas são elegíveis e temos que as comprovar e temos que demonstrar que as tivemos, mas há um limite de incentivo, ok? Que é como é que ele é calculado, o investimento elegível? É sempre um valor por FTE, portanto, pelo Full Time Equivalent, ou seja, o tempo gasto pelas pessoas afetas ao projeto. Isso é o que vai definir qual é o bolo que eu tenho para investir e para ser apoiado neste tipo de projetos. Tem aqui os valores. Em projetos individuais estamos a falar de 5.189 euros, em projetos em copromoção 4.432 euros por FTE. Ou seja, se eu tiver o projeto, eu e cada um dos beneficiários tiver 5 pessoas, o valor do projeto vai ser 5 pessoas para cada beneficiário, 5 pessoas vezes este montante por essa afetação do recurso associado. E deste bolo que nós identificamos de investimento elegível, temos um apoio não reembolsável que pode ir no máximo até aos 85%. A taxa base é 25%, depois existem algumas majorações que estão relacionadas com o tipo de atividade. Se estivermos a falar de uma atividade de desenvolvimento experimental, a taxa são os 25%, uma atividade de investigação industrial é 50%, e depois existem majorações com a localização, políticas também setoriais que estejam debaixo deste chapéu, sendo que no máximo, naquilo que são os beneficiários empresariais, não pode ultrapassar os 80%, nós estamos a falar da ENESI, é 85%. Um ponto também que me parece relevante e interessante é, assim que há uma aprovação do incentivo, em sede de termo de aceitação, ou seja, quando assinamos aqui o termo de aceitação deste incentivo, podemos fazer um pedido de adiantamento de 10% do apoio para darmos arranque ao projeto. Depois, em termos daquilo que é a nossa metodologia para apoiar as empresas nestes âmbitos, portanto, onde nós somos especialistas, não é apenas isso ao identificar aquilo que é o
o incentivo que pode ser enquadrado num projeto. Tem que ser aqui algo mais abrangente, ou seja, nós procuramos identificar projetos de investigação e desenvolvimento ou de inovação, perceber qual é a sua validação neste aspecto, em termos de investigação e desenvolvimento, quais são os desafios, ajudar também o cliente naquilo que é o caminho para conseguir perceber esta componente de inovação, de investigação e desenvolvimento, e a partir daí identificamos as oportunidades e definimos aqui um timeline para a submissão da candidatura, com várias interações connosco e com os nossos parceiros, no sentido de identificar o projeto, recolher informação e apoiar aqui na memória descritiva dos projetos, que é fundamental e é cada vez mais importante. Aquilo que eu dizia há pouco da identificação do investimento elegível veio demonstrar que se quer tirar uma carga burocrática daquilo que são as candidaturas, uma parte da carga, ok? Logo, há aqui um foco muito grande naquilo que é o valor do projeto. Qual é o valor acrescentado que este projeto traz para o setor, para a empresa, e quais são as suas características de investigação e desenvolvimento. Ou seja, temos que ser muito mais exigentes na componente técnica do projeto. E é aí que está o valor e é aí que nós acreditamos que podemos trazer também valor acrescentado para este tipo de candidaturas. Nós acompanhamos o processo até à submissão da candidatura e depois também, após a aprovação, temos também acompanhamento para a execução financeira do projeto até ao seu término. É esse o nosso processo ideal. Aqui ficam também os meus contactos. Depois, no final da sessão, será partilhada esta apresentação. Alguma questão que tenham, de momento, também não hesitem em colocá-la. E após a sessão também estamos disponíveis para ajudar naquilo que são as identificações dos projetos e também de oportunidades existentes no mercado para os vossos projetos de inovação e de investigação e desenvolvimento. Obrigado, Tiago. Então, Alberta, temos agora aqui algum espaço para algumas questões. Quem quiser fazer as questões, esteja à vontade. Pode escrever a mensagem que nós estamos a acompanhar e colocamos a questão a um dos nossos oradores. De qualquer forma, nós tivemos... Eu vou avançar porque isto é sempre mais difícil alguém quebrar o gelo, então eu vou começar. Estamos a falar de projetos de ID, de inovação, etc. Mas a verdade é assim, e como temos aqui alguns transitários a assistir, que eu já vi que temos, eu faço uma pergunta muito simples, que é: qual o projeto mais adequado neste momento para um transitário? Qual era o projeto que vocês entenderiam que um transitário podia abraçar, tendo até em atenção aquilo que o Hugo aqui falou da questão do nexo, ou seja, os transitários estarem, de alguma forma, conectados também à informação que está sempre disponibilizada, ou que passará a estar disponibilizada no Nexus. E tendo, obviamente, para além de ter esta atenção também do Nexus, a outra pergunta é qual é também o projeto mais adequado, tendo em atenção estas tendências que vão acontecendo em todo o mundo. E a pergunta agora que eu faço, pelo aquilo que o Hugo disse, ou o Nexus será uma tendência que Portugal poderá exportar para outros pontos? Então, posso ajudar já a responder a essa? Sim, Força. O objetivo é esse. Em relação ao Nexus, sim, portanto, há esse objetivo. Ainda ontem estive reunido com o Porto Sintra, estamos aqui a fazer uma candidatura a um organismo internacional, portanto, que no fundo avalia projetos inovadores à escala global, e portanto o Nexus está-se a candidatar a esse prémio. E o objetivo, sim, é exportar depois a tecnologia e esta plataforma para outras realidades. Até porque, não sei se sabem, mas a própria JUP e JUL não funcionam só em Portugal, também há outros mercados que utilizam a plataforma que foi desenvolvida para o contexto nacional, e também dizer que somos um caso único, apesar de sabermos que há problemas, que há questões, que os portos não têm exatamente a mesma versão, que há coisas muito específicas em cada porto. Apesar de tudo, a base tecnológica é a mesma para todos os portos. Portanto, isso foi consequência de uma medida política que se tomou, e, a meu ver, de forma positiva,
de termos os portos em Portugal a utilizar a mesma plataforma tecnológica, mesmo que não tenham, volto a referir, exatamente a mesma versão atualizada na mesma altura, no mesmo momento. Mas é um ganho substancial porque significa que podemos fazer aquilo que estamos a desenvolver em relação ao Nexo e outros desenvolvimentos que se queiram fazer no futuro, porque há uma base comum a todos os portos. Por exemplo, nomeadamente a integração com a componente aduaneira, neste momento é gerido pela AT. Portanto, essa integração também é transversal, portanto é um ganho que se tem, entre outras que se possam vir a implementar no futuro. Portanto, a resposta é sim. Em relação depois o Tiago também pode ajudar a responder, mas em relação àquilo que perguntaste, o que é que concretamente cada transitário pode-se propor fazer? Eu dei ali 4 exemplos, mas cada um tem que olhar para a sua realidade, até porque os transitários têm realidades distintas. Nós temos transitários de 5 pessoas, temos transitários de 100 ou 200 pessoas, enfim, com infraestruturas diferentes, com soluções diferentes, com aplicações diferentes, com até a forma de posicionamento no mercado diferente. Portanto, uns estão dedicados mais a um tipo de transporte, outros a outros. Portanto, as realidades são distintas e cada transitário tem que perceber, ou deve tentar perceber, daquilo que é estratégico desenvolver em termos do seu negócio, o que é que pode acrescentar, ou seja, o que é que pode trazer de novo para o mercado. Eu vou dar um exemplo. Eu vejo muitas vezes os transitários fazem parte das redes e, portanto, vão visitar as redes, portanto, os parceiros que trabalham nos outros mercados e, tipicamente, essas redes fazem um evento anual e juntam os transitários todos. Cada vez mais este trabalho, e agora estou a falar em termos tecnológicos, vai ser colaborativo, ou seja, eu tenho que ter plataformas em que comunico, portanto, se faço um booking aqui e sei que vai sair, portanto, a carga vai chegar a um destino final em que também tenho um transitário que faz parte dessa rede e que vai receber essa carga, então, de alguma maneira, tem que haver uma integração entre sistemas e trabalhar em rede colaborativa. Portanto, esse é um exemplo, ou seja, como é que eu posso potenciar através de tecnologia a ligação aos meus parceiros, aos meus transitários que fazem parte dessas redes, do outro lado. Também sei que há redes que até já têm algumas plataformas para ajudar a fazer essa, mas é preciso depois ligar os sistemas cá a essas redes. Isto é um exemplo, mas há outros mais. A desmaterialização da documentação. Portanto, hoje em dia, ainda é utilizado muito o papel, mesmo a troca de informação. Há muita informação que ainda é trocada ou por e-mail, ou é entregue aos clientes finais, e não só, e também aos parceiros que fazem quando há subcontratação, seja de transporte terrestre, seja de despacho, seja de o que for. Portanto, aí nessa componente da desmaterialização também, e António, tu sabes, porque também tem acompanhado essa jornada, por exemplo, na carta de porte eletrónica e noutros, no ICMR, enfim. Há muito para fazer nesta componente digital. Não, agora, como é que eu posso implementar algo que eu quero que seja implementado, porque isso é outro tema que e não foi tocado, que é, eu tenho que fazer um investimento, depois tenho o benefício do incentivo a X% do investimento que fiz, ou seja, o objetivo não é ir captar investimento para depois ficar com o dinheiro, ou seja, eu querer fazer algo que é diferenciador e é positivo para a minha organização e ter uma contrapartida financeira em que, em vez de ter um custo em que tem que o assumir a 100%, tenho ali uma redução. Se o incentivo for de 75%, de 75% faça um investimento que eu já queria fazer de qualquer forma. Portanto, o objetivo é este. Agora, cada responsável, e, pronto, e também percebo esse desafio, e por isso é que nós também nos colocamos nesta situação e também temos feito com alguns clientes alguns destes projetos no passado, seja no CREN, seja no Portugal 2020 e agora no PT 2030, que é ajudar a fazer este caminho, que é ajudar a perceber o que é que podem aproveitar ou o que é que podem propor-se fazer com estes incentivos. Pronto, e por isso é que também damos algumas ideias para que também possam pensar, porque têm que olhar para dentro, não é? E perceber em que estado é que estão, e depois o que é que podem fazer diferenciador e acrescentar isso ao seu processo de negócio. Portanto, e ter aqui uma vantagem competitiva face ao resto do mercado, porque o objetivo é este, é trazer inovação para criar valor. Portanto, o objetivo é como é que eu posso fazer negócio de uma forma mais eficiente ou mais otimizada com os meus parceiros de negócio e que isso me traga mais rentabilidade e mais volume de negócios, etc. Sim, só complementando aqui o Hugo, é exatamente isto, ou seja, a empresa deve olhar para dentro de si próprio e também para o seu setor e perceber
onde é que pode melhorar, que resposta diferenciadora é que pode dar e quais são as suas necessidades para o fazer. E dentro dos seus parceiros, perceber qual deles é que faz sentido, porque um consórcio no âmbito deste tipo de incentivos, ou seja, um copromoção, deve ter o caminho o mais definido possível, ou seja, desde quem desenvolve, quem utiliza até quem utiliza a solução, ok? Ou seja, quanto mais transversal e mais completo for o consórcio, mais valor terá este tipo de projetos. Portanto, este é um tipo de incentivo. Eu disse bem que são apoios que são sempre contra investimento, ou seja, a empresa tem que ter este interesse de investir porque sabe que aquele é o caminho e a partir daí consegue recuperar, caso seja aprovada a candidatura, parte do investimento e assim diminuir o seu payback daquele investimento. Por isso, o fundamental é perceber para onde é que nós queremos ir, quais as necessidades que temos, e dentro da nossa rede de parceiros, qual é que faz sentido, qual é que também entra naquilo que nós pretendemos, e depois avaliar aquilo que é o projeto, perceber em termos de inovação, investigação e desenvolvimento o que é que está por trás, e aí nós conseguimos dar esse suporte. Se não, tentar outras opções, outras alternativas, como aquela que eu mencionava há pouco da Indústria 4.0, que estão muito relacionadas também com a digitalização e que podem ser também uma boa opção. Ok, obrigado. Temos aqui mais uma questão, que é: existe alguma plataforma disponível que nos permita saber o espaço vazio disponível nos contentores, juntamente com o trajeto planeado, e que antes do fecho do contentor possamos adquirir em tempo real o espaço necessário para colocar a nossa encomenda, de forma a otimizar o espaço total do contentor? Eu não conheço nenhuma plataforma onde isso esteja considerado. Aproveito para dizer isso à Sandrine. Obviamente que isto faz, né, que é a chamada consolidação e desconsolidação. Exatamente. Pode ser uma proposta de um projeto inovador. Parece-me que sim, porque isto existe nos caminhões, né, nos contentores. Por acaso é uma atividade essa que está a ter algum desenvolvimento, mas plataforma informática não conheço. Não sei se vocês conhecem, mas eu não conheço. Não. E a Sandrine já ficou mais bem disposta, porque acha que teve aqui uma ideia inovadora e nós se calhar vamos aqui avançar, Sandrine. E temos aqui uma empresa transitária, passa publicidade em Six Overseas, que diz que está a concorrer nos seguintes apoios: CIFI de crédito fiscal, projeto voucher que já foi submetido, está a preparar uma candidatura ao coaching 4.0, recursos altamente qualificados, e está a dizer que também está a aguardar a abertura da internacionalização da PME. Portanto, eu julgo que é mais informação que estão a dar, que há alguns projetos a quem os transitários podem recorrer, e complementando aqueles que vocês aqui apresentaram, e conseguimos perceber que há aqui, até como o Ricardo diz, existe uma verdadeira possibilidade para os transitários se tornarem cada vez mais digitais, e é este o caminho. E aproveitarem, no fundo, aproveitarem estes incentivos tanto disponíveis, não é? Porque, no fundo, obviamente que isto carece depois de trabalho, portanto, nada acontece por acaso, portanto, depois há o trabalho não só de candidatura, mas depois de execução dos projetos, mas são investimentos e têm estas contrapartidas, portanto, e aí depois tem o apoio da entidade, neste caso da Aiming, a ajudar a fazer o acompanhamento, não só na fase de candidatura, mas depois na fase de execução. Ou seja, desculpa, diz. Oportunidades não faltam, é mesmo isso, e aquilo que dizia há pouco é importante perceber necessidades, prioridades, investimento que têm previsto, e a partir daí conseguimos identificar as oportunidades que existem. Não há nenhum impedimento para um transitário concorrer a este tipo de candidaturas, portanto, as únicas limitações podem existir em termos de dimensão, ou seja, PME, não PME, de eventual empresa, mas isso é algo que nós temos que olhar
a cada caso. E só dando aqui uma nota ao Ricardo em relação à internacionalização, pronto, as candidaturas certamente também já saberá, porque dá para perceber que está dentro destes temas, mas as candidaturas estão previstas aqui para o segundo semestre deste ano, já estiveram previstas para maio, salvo erro, e agora o que está previsto é para junho. Portanto, vamos ter um ano em cheio a nível de oportunidades de incentivos. E cada vez mais, já agora permitam-me dizer isto, cada vez mais, pelo menos é isto que tem sido o exemplo deste programa, do Portugal 2030, com a oportunidade das empresas planearem estas candidaturas. Este aviso, eu disse há pouco, está aberto até ao final do ano, e está. Já teve uma fase que terminou em fevereiro, tem agora a segunda fase que está a decorrer em termos de submissão de candidaturas, que termina a 30 de abril. Tem mais uma fase que termina a 30 de agosto e outra que termina no final de dezembro. O que é que isto quer dizer? Já numa inovação produtiva, uma tipologia de incentivos que também do âmbito do 2030 também assim foi. Isto é um claro aproximar daquilo que é a forma de avaliação das candidaturas dos projetos da Comissão Europeia, ok? Não só este ponto, mas também aquilo que é a exigência que eu referi há pouco, daquilo que é a componente técnica dos projetos. E esperamos todos, que não seja só nesta componente que haja esta aproximação, mas também na celeridade da resposta e na celeridade de tudo o resto, que é o importante também depois para os empresários, o recebimento dos incentivos, etc., por aí fora. Portanto, queria também deixar esta nota. Exatamente. Só a repostar aquilo que o Tiago indicou em termos das várias datas em relação a este incentivo do ID, seja individual, seja em copromoção. E lançava também o repto ao Ricardo e à Six Overseas para podermos falar e pensarmos numa, já que estão a aproveitar e bem os vários incentivos, aproveitarem também este do ID e ver como é que podemos colaborar em conjunto e fazermos uma candidatura. Até porque já falámos no passado sobre outras questões, acho que podemos aproveitar e voltar a falar. Eu para complementar, e uma vez que não temos para já mais nenhuma questão, eu para complementar diria que está aí, e complementando aquilo que o Hugo há pouco estava a dizer sobre a digitalização da documentação, está aí um outro projeto europeu, que é o EFTI, que tem na sua base a digitalização de todos os documentos associados a um determinado transporte. E isso, segundo sei, vai ficar também assente na plataforma Joule, e esta plataforma EFTI, neste momento está a ser gerida através os representantes portugueses na comunidade que estão a acompanhar, é o IMT, e tinha um cronograma para se começar em 2025, e eu penso que vai ser adiado porque ela tem sofrido aqui alguns reveses, alguns contratempos, mas é mais um projeto que está em cima da mesa, liderado e lançado pela comunidade europeia. E não havendo mais questões, eu aproveito, vou fazendo aqui um resumo muito final, que é muito simples. É assim, nós estamos num ponto em que não há retorno. E se a digitalização está em cima da mesa e temos que nos tornar mais digitais. Também a própria digitalização e a própria internet e os projetos de inovação que nos fazem também chegar um bocadinho mais longe e com estes projetos de internacionalização também nos ajudam a chegar mais longe. Se exportamos tecnologia e inovação portuguesa, em muitos casos começamos também a fazer exportação de serviços, o que é muito bom para Portugal e neste caso em particular para a atividade transitária. Os transitários não são transitários portugueses, neste momento cada vez mais são transitários globais, trabalham no mundo inteiro e trabalham para o mundo inteiro e muitas vezes a partir de Portugal. Portanto, nós, a minha opinião, e por isso estamos sempre disponíveis para colaborar e dinamizar estas ações, porque são ações de esclarecimento que eu acho que são muito importantes e que nós devemos aproveitar, como dizia o Tiago, esta onda de apoios que vai surgir no resto do ano, em 2024, nós devemos aproveitar. Por outro lado, aquilo que vocês disseram, quem estiver interessado, já percebemos que não se consegue ir comprar um projeto à loja nem ao supermercado. Portanto, cada empresa tem a sua realidade, cada empresa tem
tem as suas particularidades, como muito bem dizia o Hugo, portanto, a melhor solução é, os contactos estão disponíveis, é contactar, apresentar o caso e conversarem todos. E agradeço aqui, deixa-me só, vou agradecer à Sandrine, que ela pôs aqui, por extenso, o EFTI, que é o Electronic Freight Transport Information, que era para, em 2025, começar a funcionar a nível europeu. Vamos ver, eu acho que ela está um bocadinho atrasada, e é isso mesmo, Sandrine, é esse o projeto. Neste momento está a ser acompanhado pelo IMT, e já sabemos que a plataforma onde ele vai assentar, a plataforma nacional, será a plataforma Joule. E vamos ver depois o que é que as outras empresas vão ter que fazer para conseguir estar dentro deste projeto também. Hugo, ias a começar? Queres dizer mais alguma coisa? Não, é que eu lembro-me aqui de uma questão, eu peço desculpa estar aqui a interromper, mas aproveitando o repto aqui ao Ricardo, só relembrar aqui um ponto importante, que é, ele falou ali da questão do CIFID, mencionou o CIFID, e este tipo de projetos de investigação e desenvolvimento tecnológico são complementares com o CIFID. Okay? O que é que isto quer dizer? O CIFID é um benefício fiscal, é possível recuperar fiscalmente o investimento em investigação e desenvolvimento. Isto pode nos levar a um projeto, ok, como um todo, que pode ter o máximo de apoio de 80% naquilo que é o incentivo financeiro do Portugal 2030, e o remanescente, ou seja, os restantes 20% que não são apoiados, podem ainda ser recuperados fiscalmente. Não no seu todo, mas naquilo que é o apoio. Ou seja, podemos ter um projeto apoiado quase na sua totalidade. E eu queria deixar também, não queria deixar passar esta oportunidade. Peço desculpa por ter sido já um bocadinho fora do timing, mas era só para deixar Obrigado, Tiago. Ponto. Temos aqui ainda uma questão do Filipe Celestino. A questão dele é: a estratégia de especialização inteligente em vigor não prejudica os transitários em 7 candidaturas? Ok. Qual é a questão aqui neste ponto? Temos que olhar para o projeto. O que é importante, não tanto aquilo que é a atividade da empresa, mas aquilo que é o projeto. Se tivermos por base um projeto de investigação e desenvolvimento que pode eventualmente arrastar aqui um setor, que pode arrastar aqui uma nova solução tecnológica e de inovação, penso que aí não teremos questões. Por isso, temos que olhar sempre caso a caso, projeto a projeto, perceber o que é que está por trás e perceber qual é o mérito e o valor acrescentado que ele está a trazer em termos de valor acrescentado para o país que pode trazer. O transitário pode estar dentro de um projeto, não tem que ser o único promotor em conjunto com alguém que nos traz uma solução tecnológica. Okay? Portanto, podemos ver um bocadinho além desse espectro. Exatamente. Ia só complementar, também para como nota final, acho que é importante o transitário pode trazer a ideia e pode ter o conceito, e depois, com o apoio, seja nosso, seja da Aiming, conseguir fazer ali um twist ou um ajuste para conseguirmos demonstrar que traz inovação. Portanto, às vezes, quem está habituado a montar as candidaturas e a submetê-las já tem essa percepção de como é que as candidaturas são avaliadas e qual é o ênfase que tem que se dar à inovação que se está a trazer, e às vezes com ligeiras alterações da forma como se explica o que é que se quer implementar, isso traz benefícios, e a EMI também consegue validar se efetivamente estamos a falar de um projeto que tem sucesso ou potencial sucesso para ser aprovado. Pronto, e isso é fundamental, porque quem submete dezenas ou centenas de candidaturas tem muito mais percepção do que é aprovado do que qualquer entidade individualmente a submeter as suas candidaturas. Pronto, e essa é a vantagem de ter aqui um parceiro que ajuda precisamente a fazer não só a análise do potencial do projeto, mas também a forma de apresentá-lo, e às vezes fazer pequenos ajustes para que tenham uma probabilidade muito maior de ser aprovado. Eu diria em complemento que não ter esse parceiro torna-se quase uma impossibilidade, porque os processos são muito complicados e quem não os conhece tem muita dificuldade. E é como estavas a dizer, às vezes uma boa ideia, e já aqui tivemos hoje uma excelente ideia, por acaso é mesmo uma excelente ideia, e se alguém quiser pegar, eu acho que pode ter validade e pode ter algum futuro.
e a Sandrine deve estar a pensar, e se isso andar para a frente, eu quero alguns direitos de autor, com certeza, mas logo veremos. Bem, eu espero, nós estamos no tempo, estamos aqui ligeiramente em cima do tempo, e eu já fomos fazendo aqui as considerações finais. Para terminar, já percebemos que estes projetos existem, nós para os aproveitar devemos ter aqui alguns parceiros que estão habituados a trabalhar com eles, e isso torna isto tudo mais fácil, e é aproveitar as oportunidades que aí vêm, porque os desafios nesta área vão ser imensos, e quanto mais cedo nós conseguirmos ir preparando esse futuro, melhor o enfrentaremos. E o mercado global é isso mesmo, é global, cada vez mais competitivo e cada vez também mais disruptivo, e a digitalização também vai ajudar em muito a ultrapassar as disrupções que vão surgindo no dia a dia. E eu não tenho muito mais coisas para dizer. Agradeço a participação de todos. Dizer mais uma vez que as apresentações e os contactos estão completamente disponíveis através da Develop ou da Amy, ou se não tiverem os contactos podem solicitar através da APAT, sem problema nenhum. E a gravação deste webinar também ficará disponível, portanto estão à vontade. Da minha parte, muito obrigado, uma boa tarde para todos e um bom fim de semana, e obrigado mais uma vez por terem participado e por estarem connosco. Adeus, Obrigado, obrigado. António, obrigado, Tiago. Um abraço. Obrigado, Tiago. Adeus, obrigado.